Pode botar na tela aí, ô Joãozinho. Vamos de prateleira, então, pra gente finalizar esse tema. Liverpool tá aí na tela pra você, ó. Ídolos do Liverpool no século XXI. E aí a gente tem algumas figuras pra lá de conhecidas, né? A gente não precisa nem apresentar todo mundo aqui. Acho que a galera do chat já conhece bem. O que faremos aqui, ó? Deixa eu fazer a conta. São 10, é isso? São quantos em cada prateleira Não, aí, ô Joãozinho? são 10. Tem que ver as prateleiras, né? 4, 3, Quantos em 2, 1? cada 4, 3, 2, 1, tá bom? 4, 3, 2, 1. Vambora. Boa. 4 na última prateleira, então. E aí? Eu já coloco o Carragher ali, Formiga. Eita. Cara, pô, eu tenho dúvidas, assim, ele ganhou, assim, bastante coisa pelo Liverpool, né? Foi campeão da Sim, sim, Champions, ele, sim. ele é o segundo jogador com o maior número de jogos na história do clube. Cara, eu tenho dificuldade ali, sinceramente, de colocar ele na última prateleira. Eu acho que, assim, Quem que você acha que tá atrás dele? eu acho que pro torcedor do Liverpool, porque você tá aí, né? Mas, cara, eu acho que ele vai ser mais lembrado que o Alisson, por exemplo. É, Talvez é, uma- é, é que o Carragher tem uma história muito umbilical, né? Apesar Exato. dele ter sido torcedor do Everton na infância. Ele é da cidade de Liverpool, ele é torcedor do Everton, mas ele começa no Liverpool, é um jogador de um clube só. Titular como zagueiro em Istambul, né, no título e tudo mais. Mas, assim, é muito mais a história do que, de fato, o futebol. O cara era muito bom na É função porque dele, depois mas ele ele vai vira. diminuindo com o tempo. E ele continua no hype, não, mas na memória das pessoas, porque ele virou um dos. Gostando ou não do que ele fala, ele é um dos principais Sim, comentaristas da Inglaterra, né? Ele muitas vezes sai em defesa do Liverpool aí, já arrumou algumas tretas com o Manchester e com outros clubes e com outros é. jogadores, inclusive, às vezes até indo para casa do desrespeito, né? É um cara que já falou do Vinícius Júnior e de outras figuras aí. Putz, cara, eu tenho dificuldade, bicho. Assim, eu não sei se o Firmino foi muito importante, mas eu não sei se ele tem essa conexão que o Kerrigan tem. O O Suárez foi Firmino deixa uma embora. conexão muito grande aqui. Eu acho que, assim, Xabi Alonso, ele é importante, mas ele não é um cara que ocupa as primeiras prateleiras. Então vamos É, abrir aí com o Xabi Alonso. vamos com Xabi Alonso. E aí eu acho que dá pra gente colocar Suárez. A idolatria do Suárez é maior no Barcelona do que no Liverpool, né? Sem Tem dúvida. muitos caras aí que são muito históricos, mas vão diminuindo com essa geração histórica de Salah E e Não, Mané. até pela maneira como deixa o Liverpool também, é né? isso, Isso eu ia impacta. Exato. citar. O Liverpool tomou algumas pancadas de perder jogadores importantes para outros clubes, porque naquele momento ele não conseguia segurar outros projetos, pareciam mais atrativos do que o Liverpool. E aí o Soares se deixou Uhum. levar por isso, o Coutinho se deixou levar por isso, outros lá atrás O também, o próprio próprio Xabi Xabi Alonso. Alonso. Exato, o próprio Xabi Alonso. Então, hoje eu acho mais difícil você tirar, tanto que o Van Dijk está aí há um tempão, o Salah está aí há um tempão, o Arnold talvez agora vai embora, mas não é nada, não é nada. Ele está aí há 7, 8 temporadas, então assim, é um relacionamento de longo prazo. O Formiga diz que não é saudosista, mas não tá querendo botar o Carragher aqui na última prateleira só porque ele faz parte de um Liverpool do passado. Não tem nada a ver Porque com o isso, tem a ver Fred porque já disse que pro torcedor do Liverpool ele não não tem bota ele essa, aí. É que eu acho que a gente está falando do cara essa com o aura. segundo. O cara é um jogador de um clube só, o Sim, segundo sim, cara sim. com o maior número de jogos da história do clube. Ele ganhou uma Champions muito importante num período muito emblemático. Beleza, que o Xabi Alonso também ganha, o Gerrard também ganha, mas enfim. Deixa eu ver quem é que Ele pode tem estar uma. atrás. Eu posso sugerir um nome? Vai. Vai. O Henderson. Hum, Pela será, maneira O velho? como Henderson, sai, pela né? maneira que sai e vai para a Arábia Saudita, ele fere muito o coração de torcedores que acreditavam no Henderson preocupado com questões para além do futebol e que se envolvia com questões para além do futebol. E quando ele abraça o dinheiro saudita, isso choca, constrange o próprio jogador por aqui. E eu sinto que ele diminuiu, apesar de ser o capitão do último título da Premier League antes desse. Tá Perfeito. comprado. Ó, o Matheus tá aqui dizendo: o Alisson tá no Liverpool da história. Não sei se o Carragher está. Acho O que Não, mas Carragher aí não difícil. está. são Mas coisas, a idolatria são coisas que a gente está diferentes. falando aqui. Tecnicamente falando, a gente está falando de uma coisa. Em termos de idolatria, é outra parada, assim. Mas o Porque, cara por estar exemplo, no Liverpool de todos os tempos torna ele automaticamente um ídolo, pô.
Cara, assim, pode ser que, por exemplo, sei lá, o Ter Stegen esteja no Barcelona à frente do Valdez, mas eu não sei se para o torcedor, na memória do Uhum. torcedor, eu não sei, eu tô dando um exemplo aqui, tá? Assim, tecnicamente, sei lá, pode ser que no Flamengo de todos os tempos esteja um goleiro que tecnicamente seja pior que outro, Tá, e que em vamos termos de escolher mais idolatria, um. sei lá. Mas eu compro esse argumento, talvez. Eu acho que o Alisson não entra aí. Ah, tem que ter mais um aí embaixo, né? Tem que ter mais um pra É, gente poder acelerar eu e vou ter o no Carragher. debate que eu acho que vai ser maior lá em cima, Ah, entendeu? você acha que, por exemplo, o Firmino e o Mané são mais ídolos que o Carragher? Só o que você sente aí? Não, como figura histórica do clube, o Carragher é muito importante, mas ele tem o benefício do tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a 20 anos vão olhar para o Mané e para o Firmino como caramba, é que está muito recente ainda, Lendas, para né? eles não É. terem a dimensão que eles vão ter daqui a 15, 20 anos. Inclusive, esse é um dos argumentos que vou ter com o Salah também, mas o Salah ultrapassou isso, evidentemente. Eu tenho a sensação de que o Carragher ficou para trás. Posso estar errado, posso ter a percepção errada, mas eu tenho a sensação de que ele pode ocupar essa quarta vaga aí. Carragher, então, entra na última Eu prateleira. fui voto vencido aqui. Eu ia botar o Voto vencido. Firmino ou o Mané, mas um dos dois. Para agora, né? Daqui a pouco. Pode ser que mude, mas enfim. Tá. Penúltima prateleira, então, pela coerência aqui. Então, seria Firmino e Mané agora, é isso? E Firmino, Mané Alisson? e Alisson. É. Firmino, Mané e Alisson. Tá justo. Firmino, Mané e Alisson na penúltima prateleira. E aí a gente vai estar falando de três caras grandes, tá? E aí eu acho que Uhum. vai ficar independente do que conquistou ou não, né? Chegamos a Virgil van Dijk, Steven Gerrard e Mohamed Salah. Quais que ficam na segunda prateleira? O Qual Van que Dijk fica na abre, né? primeira? Van Dijk É. abre. Acho que o Tá. Van Dijk Terceira abre. posição nobre pra ele aqui. Isso é fantástico, fantástico. Todos aí são ídolos, tá? Para alguém achar que a gente está diminuindo alguém aí, não. Todos são ídolos, por isso que a gente selecionou esses 10. Tá. A minha questão aí é que, assim, o Gerrard, eu continuo achando que ele é o primeiro e acho que se não fosse o escorregão era indiscutível, entendeu? Assim, a gente nem ia debater. Mas teve o escorregão e o Liverpool talvez tenha demorado a entrar numa conquista que já poderia ter feito. De qualquer forma, em termos de dramaticidade até, eu acho que o escorregão só preenche ainda mais a Exato. biografia do Gerrard como, para mim, o maior ídolo do século. Não sei se da história, porque tem o Ian Rush, tem outras figuras, mas do O século, eu David. acho que é o Gerrard mesmo. Ainda mais pela relação O, de torcedor, né? É umbilical mesmo, assim como o Kerr, É, só que ele é bom, né? só que ele é bom. Exatamente. Cara, o primo do Gerrard faleceu em Hillsborough, né? Inclusive, na autobiografia, ele abre falando sobre essa história, que ele quase foi com o primo para o jogo. Que cai a arquibancada e morrem vários torcedores do Liverpool que são culpados pela imprensa e toda a história que todo mundo conhece. O Gerrard, eu tenho a sensação, e aí eu não sei se daqui a 30 anos a percepção do Salah pode mudar, mas o Salah ele pode ganhar mais 4 títulos da Premier League, mais 2 Champions, que o Gerrard ele ocupa um lugar no coração do torcedor do Liverpool que é santificado. Uhum. É difícil comparar porque ele não ganha muita coisa. É claro que ele é o capitão de Istambul e isso já vale por 300 mil títulos, né? Ele Mas não o ganha Gerrard Premier League, né? nunca ganhou uma Premier League. O Gerrard nunca fez o que vários desses aí abaixo das prateleiras fizeram. Mas eu acho que Quase isso todos. aumenta na relação de idolatria. Ele fala, cara, isso não aconteceu. Ele tentou até onde pôde. Talvez ele E ele tenha ficou. pavimentado o caminho para o que a gente está vivendo agora. E ele seguiu sendo um dos nossos, né? Assim, e eu Exato. acho isso, do ponto de vista de idolatria, muito emblemático também, né? Sem nenhuma dúvida. Ele escolheu ficar no Liverpool quando poderia ter ido. Tem a famosa negociação dele com o Chelsea. O Chelsea tentou de tudo para. O Chelsea já enriquecido do Abramovich tentou tirá-lo de Anfield para Stamford Bridge, não conseguiu. Isso tudo vai ganhando pontos, que aí a gente não está mais falando de quantos gols cada um tem, quantas assistências, quantos títulos. Os números não sustentam, apesar de todos os números do Gerrard serem muito bons, porque é um craque de bola. Mas eu não acho que o Salah vai conseguir alcançar esse status, portanto. E eu acho que tem algo que joga a favor do Gerrard aqui também. Além disso que o Fred disse, dele estar num panteão ali dos deuses, né? Que é quase inalcançável
e o Salah pode chegar lá um dia, né? O tempo dirá isso, é que o Gerrard, ele ainda tem algo que o Salah não vai conseguir ter, que é ser um cria do Liverpool, né? Ele é um cara formado no Liverpool. E acho que essa relação que o Fred disse aí, umbilical, joga muito a favor dele também nesse Ele sentido. parte muito na frente da disputa, É. assim. Por exemplo, a gente pega o exemplo, sei lá, do Zico no Flamengo. Cara, assim, alguém vai ganhar 3, 4 mundiais de clubes, 3 Libertadores, mas vai ser muito difícil, cara. Pode ser que esse cara nasça ali, cresça ali e dê essa conquista. O que hoje é muito difícil, né? De você ficar praticamente a vida inteira no mesmo clube, por mais que o Zico tenha saído e voltado, depois foi para o Japão e tal. Mas é muito difícil. Os jogadores de um clube só, quando eles são bons, vencedores e respeitam a história do clube, e ainda tem a história que o Gerrard tem de uma tragédia que o transforma ainda mais em um dos caras, é muito intocável esse lugar, pô. Olha o Por Arnold. mais que O Arnold, ele tem todo esse background para colocá-lo potencialmente numa discussão lá na frente, talvez e tal, mas é isso, né? O moleque da cidade, torcedor, gandula, jogador da base, vice-capitão, campeão de Champions, campeão de Premier League, mas que pode, nesse momento, trocar o Liverpool, que é muito mais difícil trocar o Liverpool agora pelo Real Madrid do que na época do Gerrard, que o Liverpool não estava tão bem na época do Gerrard, como está para Alexander Arnold, e para a torcida isso dói muito, era mais independentemente dos difícil títulos que o lá, Arnold né? conquistou. Hoje ele teria todas as razões de querer continuar. O Gerrard tinha muito Exato, mais motivos para sair, né? E quis exato, ficar. exato. Portanto, assim ficou a nossa prateleira, acho que justa, né? Tem gente comprando aqui a opinião do Formiga, né? Queria o Carragher na segunda prateleira ali, né? Na penúltima. Tem É gente um bom debate. concordando, mas eu acho que esse debate aqui do Gerrard ainda é inalcançável. Essa foi a nossa prateleira de hoje, ídolos do Liverpool do século XXI.